olá! Convido você para, junto comigo, estar nessa maratona da fé, conhecendo o propósito de Deus para as nossas vidas, através da leitura do livro de Gênesis, essa arte tão bonita que foi feita aqui pela produção, para a gente começar a estudar. Eu sou Cristiane Postigo, eu trabalho como jornalista, minha formação é jornalista, mas conheço ao Senhor Jesus, tenho crescido desde a minha adolescência, ouvindo e escutando a palavra de Deus. E por que não? Jornalista a serviço do reino de Deus, não é verdade? A gente poder colocar toda em prática, tudo aquilo que nós aprendemos, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, nada melhor do que um jornalista estar trazendo a verdade, a palavra de Deus, para que nós possamos entender, A gente tem vivido dias tão difíceis, dias tão complicados, a gente tem visto o ser humano cometendo as coisas mais terríveis, uns contra os outros, contra si próprios também. Por que tudo isso está acontecendo? Talvez você se pergunte, não é verdade? Eu também tenho me perguntado, e para a gente entender o porquê que as coisas não têm saído da maneira como Deus estabeleceu, é que nós precisamos adentrar no livro de Gênesis e conhecer todos os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude nessa hora a entender toda essa palavra. Não pretendo aqui ser a conhecedora da verdade e trazer toda a verdade, porque é impossível uma pessoa só trazer todo o conhecimento, a revelação que Deus dá. Na verdade, o corpo de Cristo é justamente isso, um trazendo um pouco do entendimento que recebeu e o outro também complementando, muitas vezes no mesmo texto, na mesma passagem. E para quê? Para que todo o corpo seja ajustado e que nós possamos crescer em unidade, crescer em comunhão com Deus, em que os 4 pilares da nossa vida, vamos dizer assim, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, que também esse próximo primeiro somos nós mesmos, o mais próximo de nós, a nossa família, e depois também a sociedade, Então, por isso que eu gosto de falar sobre 4 pilares, que a gente possa ver o que Deus estabeleceu para que esses pilares, que são o fundamento. Que pilar é esse? É a palavra de Deus, o fundamento da palavra, ou seja, áreas da nossa vida que precisam estar bem estabelecidas na palavra de Deus, que precisam estar bem fundamentadas na palavra para que nós possamos vencer, para que a gente possa fazer aquilo que é certo, não é verdade? Todo mundo quer saber, acho que ninguém aqui no mundo vive assim, eu vou viver e vou fazer o que dá na cabeça, não. Todo ser humano ele sente essa necessidade de saber o que é o certo, o que é o errado, isso já está dentro de nós. E quanto mais próximos da verdade, quanto mais a verdade nos é aberta, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. Jesus disse isso. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas quem é Jesus? Foi um homem? Mais do que isso, o Senhor Jesus é o próprio Deus e é a própria palavra. Tanto que aqui em Gênesis capítulo 1, ele começa falando algo muito interessante. Vamos começar? No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui Deus e o Espírito de Deus. Já vemos que não é apenas o Senhor, mas a palavra agora vai entrar em ação a partir do versículo 3, quando diz, e disse Deus. Quem é esse que ele falou? Haja luz e houve luz. Quem é esse? Disse Deus, Quem é o verbo? Haja luz. Quem é esse verbo? É o próprio Senhor Jesus. Nós temos essa referência em João capítulo 1. A Bíblia fala, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então aí nós temos a certeza de que a palavra de Deus é o próprio Senhor Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1,14 diz isso. Então nós entendemos quem foi esse verbo que habitou entre nós? O próprio Senhor Jesus. Então quando nós lemos a palavra, já a partir de agora vamos entendendo. É Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor Deus, Jesus a palavra, e o Espírito do Senhor. Tudo bem? Bom, vamos voltar aqui agora para entender um pouco melhor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas.
Uma vez eu ouvi uma senhora que estava perguntando qual era o propósito da vida dela. Ela tinha tido problemas sérios relacionados à família. Foi uma pessoa que teve seu pai, sua mãe, mas aos 5 anos de idade a mãe teve um problema sério com o filho menor, que começou a apresentar problemas, né, de retardo, e ela trabalhando se divorciou e ficou com 3 filhos, não conseguiu dar conta dos 3 filhos, 2 filhos ela colocou num colégio, internato, entre esses 2 filhos, essa senhora. E dos 5 aos 15 anos de idade, ela foi criada sem mãe. Ela via o pai quando o pai ia visitá-la na escola nos finais de semana. Isso é uma coisa que marca muito a vida de qualquer pessoa, não é verdade? Por quê? Porque os pais foram colocados na vida dos filhos, a gente vai ver aqui, né, para que possam transmitir um propósito de quê? De comunhão com Deus, de identidade. A gente vai estudar isso ao longo do livro de Gênesis, mas aquela mulher não tinha, ela se sentia exatamente assim. Ela era sem forma e vazia. Às vezes tem pessoas que também estão se sentindo assim, eu sou sem forma, eu sou vazio, eu não consigo ter um propósito, eu estou, na verdade, nessa terra vivendo e sobrevivendo. Levanto, trabalho, né, vou fazer as coisas, quando vejo já deu o horário, já corro para casa, ônibus lotado, estou ali, né, chegando em casa, como, deito, durmo. Então, assim, qual é o propósito de Deus para tudo isso? Essa é a proposta do livro de Gênesis, começo, e a gente precisa adentrar para entender isso, senão nós também vamos ficar sem forma e vazios, sendo que Deus tem um propósito para termos a nossa forma, termos o nosso propósito, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente continua lendo que havia trevas sobre a face do abismo. Que abismo é esse? Na verdade, céus e terra, né? Existia uma escuridão, entendo isso, né? Por toda aquela região ainda não tinha sido definida, até porque nos próximos dias da criação, Deus começa a organizar todas as coisas. Ele cria, ele chama a existência. Algumas pessoas falam assim, poxa, mas como é que é possível de um dia para o outro, né, criar céus e terra? A Bíblia fala que um dia são como 1000 anos. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo aqui na Terra. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim, o nosso dia passa em 24 horas, né? O dia de Deus é diferente. Então, quando a gente lê na Bíblia o primeiro dia da criação, o segundo, o terceiro, necessariamente não é o mesmo tempo, dia, 24 horas, que nós vivemos, tudo bem? E continua falando, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Como a corça suspira pelas águas, né? Assim é o meu espírito, suspira pelas águas. O que é a água? A água, ela também simboliza a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso alimento, né? E é o que nos lava, o que nos purifica. Então, aqui o simbolismo, né, da água tem a ver com essa palavra, né? O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Por quê? Porque o Espírito de sabedoria é o Espírito de conhecimento, de conselho, de fortaleza, de poder, de temor do Senhor, né? De conhecimento de Deus. A sabedoria, né? O Espírito do Senhor tinha sabedoria, ali ele se movia porque havia um propósito na criação. Tudo foi feito com detalhes assim, aos quais até mesmo quem se diz assim, por exemplo, que é ateu, fala assim, não é possível, tem um ser tremendo que criou todas as coisas. Depois eu vou falar dessa história. Bom, vamos continuar aqui, versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui na Terra nós também temos acho que a gente simboliza bem, vou fazer um exemplo aqui para talvez você entender. Nós temos o legislativo. O que é o legislativo? É o poder que cria leis, certo? O executivo é o quê? Ele executa essas leis, certo? Então, aqui Deus, ele é o criador, né? O legislativo. Ele fala, haja luz, e a palavra dele, né? O que ele fala, vem à existência. É assim, esse é um princípio da palavra de Deus que também nós, como suas criaturas, né? Seus criados por Deus, nós também precisamos entender. A gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre isso, mas vou continuar adiante aqui no versículo 4.
E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Eu quero aproveitar até para ler o comentário do missionário, que ele diz assim: o livro de Gênesis, inspirado por Deus e revelado a Moisés, mostra-nos como tudo começou e o propósito do Senhor ao formar os céus, a terra e tudo que neles há. O Altíssimo é o Criador de tudo, tanto daquilo que é visível como do que é invisível. Na expressão, no princípio criou, o verbo hebraico bará significa criar do nada. Esse termo é utilizado apenas para tratar dos feitos divinos, pois somente o Todo-Poderoso seria capaz de criar a partir do que não existia. Às vezes as pessoas falam assim, do nada apareceu tal coisa. Se não foi Deus que fez essa obra, não dá para a gente usar essa expressão não, porque só Deus é que faz com que todas as coisas venham a surgir, tá certo? A gente continua aqui no comentário do missionário, ele fala assim: o Altíssimo é o supremo autor do universo, das coisas mínimas e também das grandiosas. De igual maneira, ele manifesta esse poder ainda hoje na vida dos que nele creem, trazendo à existência bênçãos que não podemos mensurar. A terra era sem forma e vazia. Isso nos mostra que Deus cria em etapas, de sorte que aquilo que surge em estado bruto é por ele aperfeiçoado progressivamente. O Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. No hebraico, a palavra traduzida por mover tem o significado de pairar sobre. Esse ato do Espírito de Deus, fundamental para a criação, foi o que deu forma ao planeta Terra e criou as condições para que a vida surgisse. De semelhante modo, embora um homem aceite Jesus e viva uma grande operação do poder divino, ele ainda permanece vazio de entendimento. No entanto, à medida que se aproxima do Senhor, ouve a palavra e vê o Onipotente agir, vai ganhando conteúdo e sendo transformado segundo a imagem de Deus. Eu achei interessante porque eu ouvi um testemunho uma vez de uma senhora que ela não conhecia Deus, não tinha contato com Deus, ela era meio sem forma e vazia, vamos dizer assim, aos olhos dela. E assim, ela se casou, teve filhos e, por não praticar determinados princípios da Bíblia, principalmente voltados à mulher e ao casamento, mais à frente a gente vai ver, ela acabou tendo a tristeza de ver o marido se traindo-a com a melhor amiga dela. E isso trouxe muita dor, 2 filhos, fora da barriga, um dentro da barriga, e ali ela estava naquela situação. Várias pessoas aconselharam ela a divorciar, mas ela falou assim, não, eu quero ver o que Deus fala a respeito desse assunto, porque ela estava começando a ter um contato com Deus. E ali ela encontrou a palavra falando que não, é melhor que a mulher não se separe, porém se separar que fique só ou se reconcilie com ele. E ali, 1 Coríntios 7:10. E aí ela falou assim, não quero ficar só, eu quero me reconciliar com meu marido. E ali ela começou a procurar na Bíblia palavras, e ali Deus começou a dar promessas para ela na palavra de Deus, na Bíblia, saltava os olhos dela à medida que ela lia, e ela entendia que aquilo era para ela a respeito do marido dela, só que ela não apenas ela anotava no caderninho. E ali, naquele caderno que ela ia fazendo as anotações, o que ela fez? Ela começou a ver que não surtia efeito, era apenas uma fé, mas não trazia existência, não mudava nada, o marido continuava morando com a amante. Até que Deus levou ela a esse texto do haja luz. E ali então ela entendeu que não bastava ela só mentalizar, não bastava ela só querer, mas ela precisava falar, assim como Deus. E ali ela começou a falar todas aquelas promessas que Deus tinha dado a ela, que estavam anotadinhas no caderno, e em 15 dias o marido dela voltou para casa. Aí depois, claro, Deus foi dando outras instruções, mas o que eu quero chamar a atenção para você, que não basta apenas você saber que está escrito, você precisa trazer voz a essa palavra. E de que maneira? Só falar por falar, como um papagaio? Não, com fé, entendendo aquilo que Deus está falando para você. Da mesma maneira que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas e Deus começou a organizar todas as coisas, coloque isso no seu coração também, que você vai
também falar como Deus fala, aquilo que Deus te mostrar que é a vontade dele, para que você possa chegar e ver também as coisas que estão sem forma e vazias na sua vida, no seu casamento, na sua família, né, no seu eu, que também comecem a ter forma e ficarem de fato da maneira como Deus, né, trouxer para você também profetizar, chamar a existência em nome de Jesus. Bom, nosso tempo aqui já esgotou nossos 15 minutinhos, a gente vai parar, mas depois a gente vai voltar a estudar Gênesis capítulo 1, vamos continuar nesse estudo porque ele é riquíssimo, tem muitas coisas importantes que nós precisamos aprender com o nosso Deus. Até mais!